Fala pessoal, beleza? Nós vamos estar aí a nossa aula de Soft Start, né? A parte teórica dela. Então olha só, o que nós vamos ver aqui no manual, tá? O manual, pessoal, ele vai estar geralmente em 3 idiomas aqui para nós no Brasil, tá? No caso, inglês, espanhol e português. Então, por exemplo, aqui eu já estou na parte de português, tá? Então olha só para vocês verem aqui, ele fala o modelo que nós vamos estar analisando aqui, que é quem? É o SSW05 Plus. Então, pessoal, quais são as características? Aqui fala, tá, no manual sobre as características técnicas. Então, por exemplo, isso aqui é importante na hora de nós estarmos fazendo a ligação. Então, olha só, a alimentação, né? A tensão vai ser no A1 e o A2, tá? E aí ele fala para nós a faixa de tensão e de frequência que nós vamos estar podendo ligar ela. Então, por exemplo, entre 90 e 250 volts alternado, nós vamos poder ligar ela direto na rede, tá? Então, como nós em Goiás trabalhamos com a tensão que é 220 volts, nós podemos jogar fase neutro diretamente no A1 e no A2. Quem está lá em São Paulo, também Rio de Janeiro, lá é 110, né? Comercialmente falando, tensão 110. Então eles também podem ligar direto na rede. Agora, se eu só tenho as 3 fases, pessoal, se eu só tenho as 3 fases, lá no nosso caso aqui em Goiás, é 380 volts. Eu posso ligar direto na rede? Não, tá? Aí nesse caso eu não posso ligar ela direto na rede, porque se eu ligar, eu vou queimar a soft, né? Porque ela só suporta entre 90 e 250 volts. E a frequência de 50 a 60 Hz, né? Aí nesse caso nós não temos problema aqui, porque no nosso caso é 60 Hz. Aí ele faz uma observação aqui ainda, ó, mais ou menos 6 Hz, beleza? Então ele fala aqui também da tensão da potência, que é a parte de alimentação do motor, tá? Então essa tensão da potência aqui é a parte que vai ser que nós vamos estar jogando no motor. Essa aqui é a tensão de controle, tá? Que nós vamos estar alimentando a parte de controle, e essa aqui é a parte de potência, que é a parte de alimentação do motor. Então olha só, de 220 a 460 volts alternado, né? Ela vai estar suportando mais ou menos mais 10%, né? E menos 15%. Então, se eu tiver uma oscilação aqui, ó, de mais 10%, ela suporta. E menos 15% também. Frequência 50, 60 Hz, beleza, isso aí. Mais ou menos 5 Hz de variação. Então, nós vamos ter aqui, ó, a tensão inicial, né? Que isso aqui nós vamos fazer o ajuste da tensão inicial. Ela vai de 30% a 80%. Por que isso aqui é importante eu observar, pessoal? Essa tensão inicial aqui, ó. O que acontece? A Soft Start, ela trabalha em cima da tensão, tá? Ela trabalha oscilando o valor de tensão para controlar a corrente de pico, né? Lembrando que a Soft Start ela é uma partida eletrônica, ela serve para controlar a corrente de pico, né? Nós sabemos que motores a partir de 7 CV e meio nós não podemos ligar eles de forma direta, nós precisamos de algum recurso para poder diminuir a corrente de pico desse motor. Então, ou a gente utiliza a parte da estrela triângulo, partida compensadora, né? Ou então nós vamos fazer uma partida eletrônica, ou com inversor de frequência ou com soft start. Então, no nosso caso aqui, neste momento, é soft start. Então, a soft ela trabalha com tensão. Então, ela vai falar aqui, ó, inicialmente, qual que é a tensão que vai ser aplicada? Então, nós vamos poder oscilar de 30% a 80% da tensão nominal. Então, olha só, vamos imaginar que nós vamos iniciar aí com 60% dessa tensão. Como que nós vamos fazer essa conta? Ó, 380 vezes 0,6, 60%, que é aqui 228 volts. Então, inicialmente, nós vamos estar aplicando 228 volts nela, no momento da partida, tá? E aqui nós vamos ter aqui, ó, o tempo de aceleração, tá? O que é esse tempo de aceleração? O tempo onde ela vai sair do inicial, da tensão inicial lá, até o máximo dela. Nós vamos imaginar. Aqui ela vai de 1 a 20 segundos. Vamos supor que vocês colocaram em 10 segundos lá, não é? 10 segundos. Aqui, inicialmente, ela vai aplicar 228 volts. 228 menos
380, sobrou quanto? 152 volts aí. E aí a gente pega 152 volts e divide pelos 10 segundos, que é o tempo pela rampa de aceleração. Divide por 10. Então, por exemplo, a cada 1 segundo, ele vai aplicar quanto? 15,2 volts, até atingir os 380, né? O nosso intervalo de tempo aí. Isso é o tempo de aceleração, tá? E aí por isso que eu falei para vocês, é importante a gente ver essa tensão inicial, tá? E ver essa rampa de aceleração. E aí o tempo de desaceleração, ou você pode deixar ele desligado, ou você pode ajustar para 20 segundos também. Isso aí vai ser conforme a necessidade aí do equipamento que você vai estar instalando. Tá? E aí vai ser muito particular de cada tipo de equipamento que você vai ligar. A corrente nominal do motor. Você vai ajustar aqui, ó, entre 30% a 100% da corrente nominal. Nós vamos ter as proteções do motor, que é sobrecarga eletrônica, sequência de fase, a sequência de fase, né? Isso aqui acontece muito, principalmente em compressores, porque eles não podem girar invertido. E aí, em caso de manutenção, você inverter, ele te dá esse alarme aí para o motor girar só para um sentido. Falta de fase e essas outras falhas aqui, tá? E aí, o que nós vamos ter que ver aqui, tá? Importante a gente visualizar isso aqui e saber o que é cada coisa. Então, por exemplo, quando eu olhar aqui, ó, R, L1, L2, L3 ou RST, tá? Ou RST. Então isso aqui é a parte de força, é onde eu vou jogar a fase que vai o que? Vai sair aqui, ó, nessa parte aqui que vai para o motor, beleza? Olha, aqui o A1 e o A2 é onde vão ser, tá? Onde vão ser a alimentação da parte de controle da software. Então, que eu vou no A1 nós vamos jogar fase e no A2 nós vamos jogar neutro, tá? O DL1 ele vai ser o que vai dar o start para iniciar a partida, tá? Na software. Então, toda vez que você jogar a tensão aqui, ele vai entender que é para iniciar a partida. O DL2 aqui, ó, serve para quê? Reset. Por que então, toda vez que você jogar uma tensão no DL2 aqui, você vai estar o quê? Resetando alguma falha, resetando a soft start. Por que ele é importante aqui, ó, pessoal? Porque você vai ter um botão de reset aqui também na interface da software. Só que ele é muito sensível, tá? E aí é perigoso você danificar ele. Então é interessante você colocar, tá? Uma botoeira, pressionar esse reset aqui. Aqui, nessa parte aqui, você vai estar habilitando ou desabilitando os alarmes, tá? Então, olha só. Olha aqui, ó. Esse primeiro, você vai estar fazendo o quê? Over corrente alta, tá? Quando você tiver uma sobrecorrente aqui. Falta de fase, sequência de fase, tá? Então, cada um desses aqui, você vai estar habilitando ou desabilitando esse alarme aqui, beleza? Aqui vai ser os LEDs de identificação. Então, por exemplo, quando a gente liga a software, no momento da partida, ela vai estar o quê? Read, fazendo a leitura dos parâmetros, ver se está tudo ok. Esse LED aqui vai ficar piscando. Quando ela termina de fazer essa leitura, tá? Vai ficar o run, ou seja, vai estar tudo funcionando, vai estar ok. Se caso acender o fault aqui, é porque apresentou alguma falha, aí você vai ter que verificar que falha que está acontecendo. Trimpods para ajuste. Então olha aqui, ó, o tempo de aceleração, tá vendo? De 1 segundo a 20 segundos. Aí nós vamos fazer o ajuste aqui, ó. Isso aqui, o fabricante ele te recomenda deixar nessa posição, quanto a essa bolinha. Mas não necessariamente você precisa deixar nela, é uma recomendação, tá? Corrente do motor, olha lá, ó, de 30% a 100%. Esse aqui, ó, esse pedestal voltagem aqui, o que é? A tensão de partida, né? O inicial lá, qual a porcentagem da tensão você vai iniciar o seu processo. Então, olha só, vai de 30% a 80%. E aqui o tempo de desaceleração, que é de desligado, né, que é o que o fabricante recomenda, a 20 segundos. Mas lembrando que isso aqui nós vamos ter que analisar o processo que nós vamos estar instalando a software.
Aqui, esse caso, nós quisermos colocar um IHM, tá? Porque o que acontece? A soft fica dentro do painel fechada, né? E aí às vezes você coloca um IHM no painel para o operador estar visualizando alguns parâmetros dela. E aí nós vamos ter as saídas do relé aqui, ó. Então nós vamos ter o 13, 14, 23 e o 24. Então, pessoal, o relé aqui, ó, olha só. Vou dar um exemplo aqui dessa partida aqui. Dos relés aqui, ó. O 13, tá? 14, 23 e o 24. O que acontece? Ele aqui, ó, os dois são normalmente abertos. Tanto o 13 quanto o 24, eles são normalmente abertos por 14 e 23. Só que qual que é a diferença? Na hora que você aciona o DL1 aqui, esse 13, ele já fecha o contato aqui, ó, tá? E o 24 não. Você vai ter que esperar fazer a rampa de aceleração e aí após fazer a rampa de aceleração que ele fecha, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos calcular a corrente de proteção do motor, tá? Aqui, ó, o próprio manual nos fala sobre como calcular a corrente. Aqui ele fala sobre a tensão inicial, sobre rampa de aceleração. Nós vamos lá para a corrente, né? Aqui, ó, ajuste da corrente do motor. Esse ajuste irá definir a relação de corrente da SSW5 Plus e do motor por ela acionado. Este valor é muito importante, pois irá definir as proteções do motor acionado pela SSW5 Plus. O ajuste desta função tem importância direta nas seguintes proteções do motor: sobrecarga, sobrecorrente, rotor bloqueado, falta de fase. Então vamos lá, ó. Por exemplo, vamos imaginar que ela é de 30 A, a soft é de 30 A. Nós vamos ter um motor de 25 A aqui, ó. O que nós vamos fazer? Dividir a corrente do motor pela corrente da soft. Olha lá, ó. 25 por 30. Deu o que? 0,83, que é o que? 83%. E aí então no trimpote aqui, ó, de corrente do motor, nós vamos ajustar para quanto? Para 83%, tá? Vamos imaginar agora que nós temos uma soft de 13 A e um motor, pessoal, de 6 A, tá? Então nós vamos pegar 6 dividido por 13. Deu o que? 4,46% vezes 146%. E aqui a gente pode deixar 47%. Então nesse ajuste aqui a gente colocaria 47%. Beleza? Pessoal, é isso aí. Um abração e até a próxima aula, hein?